Hoje, o Salmo 124, versículo 18 fala que esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Deus preparou mais um dia para que nós possamos adorar Ele na beleza da sua santidade, conforme o Salmo 96:5. Amém? Mesmo? Graças a Deus. E por isso nós estamos aqui para comemorarmos mais um dia e a ceia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antigamente você precisava de um sacerdote para te conduzir à presença de Deus, lá no Velho Testamento. Hoje não. Hoje você está na presença do Senhor. Hoje Ele te ouve. Hoje você pode prestar o seu culto de louvor e adoração a Ele e somente a Ele. Ele próprio disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, darás tudo. Por isso que a Igreja Batista está aqui, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Não é verdade? E nós não somos muitos e nem somos poucos. Nós somos um em Jesus Cristo. E a oração do nosso Senhor Jesus Cristo foi essa: que nós nos tornássemos um com Ele, como Ele era um com o Pai. E por isso nós vamos começar adorando o Senhor, e você está convidado a adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje você tem total liberdade para servir o Senhor, para andar na presença dEle. E mais do que isso, para aquilo que está no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse salmo começa orientando-nos a bendizer o Senhor e termina dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos motivos para bendizer o Senhor, porque Ele tem nos guardado, Ele nos comprou, Ele nos remiu. E por isso nós estamos aqui e estaremos no domingo que vem de novo. Não é verdade? Se a trombeta não tiver tocado, louvado seja o nome do Senhor. Você é convidado a adorar o Senhor. Encha os seus pulmões. Se você souber, cante, adore ao Senhor. Porque essa semana você vai ver que Deus habita no meio do seu povo, conforme o Salmo 22. E Ele habita, e o seu povo somos nós. Então o seu povo aqui presente, como diz o nas mesas. Amém? Graças a Deus. Jesus te entronizamos, declaramos que é rei, és rei, somente Ele é rei. Certa vez eu vi o rei do futebol, o rei da plantação de batata, de café, de não sei o que. Só existe um rei. Todos passam, todos são falíveis. O Senhor permanece para sempre, o nosso rei. Declaramos que és rei.
Batista do Ar do Céu está, amém? Graças a Deus, amém. É um dos nomes de Deus. Apocalipse 3,14 é o sim, ele é o amém. E Coríntios diz o apóstolo Paulo: pois todas quantas forem as promessas do Senhor, nelas temos sim e temos um amém. Por isso ele te prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Aleluia. É o teu povo aqui presente. Se é, você vai dizer um amém bem forte. Amém? Que bonito, que coisa linda, graças a Deus. Toda essa igreja vem aqui para adorar o único Senhor, o nosso Deus, aquele que se fez homem mortal, meia, mas continuou sendo Deus. Mas Ele pagou o preço que eu não podia pagar e nem você. Hoje nós comemoramos isso através da ceia. Ele veio a essa terra, reduziu-se para que nós pudéssemos encontrar, conhecermos a Ele. Nós não encontramos com o Senhor na casa dele, nem na nossa casa. Nós fomos para um lugar neutro, fomos encontrar com Ele na cruz. E na cruz nós nos reconciliamos
estamos com Ele. Não dá para duas pessoas conversarem se não for inimiga da outra. Paulo disse que Jesus veio para nos dar paz. Ele nunca foi nosso inimigo.
muito livre em cuidar de cada um de nós, né? Em Provérbios 3:9 fala o seguinte: Provérbios 3:9. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. As pessoas falam: honra o Senhor com suas fazendas, com tudo aquilo que você tem. Meus queridos, quando nós estávamos lá no mundo, nós éramos do mundo, fazíamos as coisas do mundo. Nós tínhamos nosso compromisso com as coisas do mundo. Nosso compromisso era com sinuca, com jogatina, com outras coisas lá dentro do mundo, quando nós éramos do mundo. Mas Deus nos libertou e nos trouxe para a sua maravilhosa graça e nos tirou de lá. Então nós não somos mais de lá. Agora nós temos compromisso. Agora nós somos igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você é igreja de Jesus, irmão. Isso não é para qualquer um. É porque você foi escolhido para ser igreja de Jesus. Você foi escolhido a dedo para ser dele. Você é remido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, tenha atitude de igreja. Viva como igreja de Jesus. E um dos privilégios que Deus nos deu para viver como igreja de Jesus é sustentar essa igreja. Nós somos igreja. Nós somos um grupo de pessoas aqui no Pai Industrial. Essa é a nossa comunidade. Esse é o lugar que nós reunimos aqui todos os domingos para adorar esse Deus maravilhoso, para cantar hinos maravilhosos para Ele. Você está aqui porque você veio para adorar a Deus. Você não veio aqui para o pastor Paulo. Você veio ouvir uma palavra que não é do pastor Paulo, mas é de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Não é verdade? Só você está aqui por causa dele. Está aqui para adorar Ele. Então não tem outra forma da gente adorar o nosso Deus através do nosso dízimo, das nossas ofertas e da nossa vida. Nós, quando nós saímos do mundo, nós fizemos a Deus para o mundo. Nós não queremos voltar mais para o mundo. Agora eu sou igreja de Jesus Cristo. Agora eu tive minha vida transformada pelo sangue de Jesus. E agora, eu quero ser fiel a esse Deus, como Ele é fiel a mim. Né? Como Deus tem feito as maravilhas do nosso meio. E nós precisamos também, como igreja de Jesus Cristo, ter mais atenção e mais cuidado na nossa vida, nas nossas atitudes e também com a nossa fidelidade. Porque nós somos uma comunidade. E uma comunidade vive juntas e trabalha juntas. Não é só uma pessoa. Se fosse só o pastor Paulo e a Dininha, o que seria igreja? Não seria igreja. Né? Nós estamos nessa comunidade que Deus nos chamou para essa comunidade. Quantas igrejas tem para você? Por que você veio aqui? Que alguma coisa aconteceu na sua vida. Tantas igrejas que eu tinha, né, quando dia logo nós casamos, nós procuramos vir aqui nessa igreja. Nós fomos convidados e viemos para cá e nos tornamos membros dessa igreja, porque nós conhecemos Jesus aqui. Aqui é a nossa comunidade, aqui é a nossa família. E família cuida um do outro. Família preocupa um com o outro. Quando um adoece, todos adoecem. Quando um está triste, todos estão tristes. Quando um está alegre, todos estão alegres. Igreja é isso. Muitas vezes nós falamos que somos igreja, mas eu nem sabe o que é igreja. Igreja está junto. Igual Jesus falou para os seus discípulos. Vocês têm que permanecer juntos. Porque a tarefa de vocês desse mundo vai ser muito difícil se vocês não estiverem juntos no propósito. Vai largar a família, largar o emprego, largar o mundo para seguir Jesus. É um alvo que eles tinham para o seu passado. É fazer a obra de Deus. Porque ele chama o exemplo era Jesus. Jesus sempre falava: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos aprenderam com Jesus. Deram suas vidas nessa causa. E ser igreja, irmãos, é dar nossa vida. É tudo que nós temos. Primeiro, Deus. E quando a gente tem um coração sobre torna a igreja, o coração da igreja, não é para ver Deus, nós preocupamos em ajudar. Ninguém trabalha sozinho, pastor, ninguém trabalha sozinho, não consegue.
Vamos ser fiéis aos nossos dias, aos seus ofertas, porque essa igreja está precisando da fidelidade dos irmãos. Está precisando da gente unir mais como igreja batista do Pai Ministerial. Agora nós somos poucos, mas poucos nós seremos fortes se nós estivermos unidos. Não adianta igreja grande se não estiver unida com o seu propósito. Igreja pequena tem que ir. A igreja do Brasil, a igreja pequena, que você viu a reportagem da semana, passou por todos os canais de televisão. Em Betim, nós somos 40% evangélicos e 40% católicos. Igual lá em Betim. Em Contagem, todos quase. Acho que é 45, 48 aqui em Contagem, nós 38, 39 os evangélicos. Nós não temos voz nesse país, né? Mas nós temos que estar preparados com a nossa fidelidade, com a nossa vida entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa fazenda, o nosso recurso, o melhor que nós tivermos, nós temos que entregar para Ele, porque Ele entregou a coisa mais importante que tinha, Jesus Cristo, para morrer por nós. Vamos ficar de pé, igreja. Depois vamos cantar o livro, vocês vão ter vontade de entregar seus dias, seus ofertas, tudo para Ele, aqui no das laços. Mas antes disso, consagre a sua vida, a sua família, não faz Deus. Oremos. Grandioso Deus, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, para consagrar primeiramente nossa vida a Ti. Meu Deus, é o melhor que nós temos, meu Pai, a nossa vida, e nós a entregamos a Ti, meu Pai. Como sacrifício vivo e adorável pela Tua. Vivo, santo, meu Pai. É o nosso corpo, é a nossa vida, meu Pai. Meu Pai, nós entregamos a nossa família, meu Pai, no Teu altar, meu Pai. Nós entregamos essa família do bairro industrial, meu Pai. Aqui que reúne, que nos unir para Te adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite o nosso louvor, nossa adoração nessa noite, Pai. Nos prepare, meu Pai, para uma semana abençoada na Tua gloriosa presença, meu Pai. E nos ajude, meu Pai, a colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina aqui, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, a ser fiel contigo, Senhor. Abrir o nosso coração, meu Pai, entregar, meu Pai, a nossa contribuição para essa obra tão maravilhosa, meu Pai. Que essa igreja de Jesus, que essa igreja cresça na presença do Senhor, meu Deus. Nós possamos crescer no amor de Jesus. Nós possamos crescer, meu Pai, na união de uns com os outros. E que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais. Abençoe, meu Pai, com a mensagem de hoje. A ceia do Senhor, quando você vai para hoje, meu Pai. E tudo, meu Pai, que nós fizemos hoje neste local. Seja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar? Isso é essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, que sem ti se revelou. Ó, bonito esse nome é, ó, bonito esse nome é.
a morte venceste, o véu tu rompeste, tua vazia agora está. Sente a glória, toda a glória, Amém. Fala com o pastor Paulo. Amém. Graças a Deus, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É bom estarmos de volta mais uma vez na presença do Senhor. Semana passada nos ausentamos, tivemos uns dias para descanso, revermos alguns amigos, irmãos em Cristo Jesus. Tivemos também o Espírito Santo, tivemos também das outras igrejas ali também conhecendo, e louvamos a Deus pela obra do Senhor que Ele tem feito a cada dia nas nossas vidas, nas oportunidades que Ele tem sempre nos proporcionado viver em nosso dia a dia. Meus queridos, eu quero, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de destacar com os irmãos. Nós temos conosco, nos visitando, Michele. Bem-vindo, minha querida. Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Temos também a irmã Maria, também com seu filho. A Maria veio da Igreja Batista da Esperança em Tucuruí, no Pará. Ela se mudou aqui para perto da igreja, já está congregando aqui. Nós temos uma carta de recomendação encaminhada pela igreja a qual ela congregava. Bem-vinda, minha querida, também com seu filho. Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Seja um tempo de crescimento, tempo de aprendizado, tempo de viver Jesus junto conosco também. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler em João capítulo 3. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 3 de João, e vamos refletir por alguns instantes a respeito da nossa vida nascida de novo. O que acontece através desta vida nascida de novo? O Evangelho de João, no capítulo 3, é uma continuidade de uma narrativa que João está fazendo. Ele está mostrando, se nós voltarmos um pouquinho no contexto, nós vemos no capítulo 2, Jesus começando o seu ministério.
nesse início de ministério, ele realiza seu primeiro milagre através da transformação da água em vinho, em um casamento na cidade de Caná da Galileia. Na sequência, Jesus vai ao templo e ali há uma grande desordem, um desrespeito para com o templo. O texto nos diz, João capítulo 2, a partir do versículo 13, que Jesus ele vai fazer um chicote, ele vai lançar fora do templo todos os que vendiam os bois, ovelhas, espalham o dinheiro dos negociantes, derruba as mesas. Ele faz uma limpeza geral ali e ele vai dizer daqui: tirai daqui estes e não façais a casa de meu pai casa de negócios ou casa de vendas. Então, nessa sequência, ele traz então alguns ensinamentos e então chega o capítulo 3, quando Jesus, então, o texto diz, nessa sequência dessa narrativa, João vai dizer assim, a partir do primeiro versículo de João capítulo 3: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6: que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos juntos, versículos 16 e 17 e 18, juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que este tempo na presença do Senhor seja marcado pelo ensino que o Senhor vai nos trazer, que a Tua palavra ocupe um lugar muito especial em nossa mente e alcance a profundidade do nosso ser, capaz de gerar mudanças na forma de pensar, de crer, de viver e de viver com o Senhor todo dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, João capítulo 3 é talvez um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João. É um texto que apresenta uma conversa, um diálogo que acontece entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. O texto aqui diz que este homem era um fariseu. Vamos entender, vamos dissecar um pouquinho o texto aqui para nós entendermos. O que era um fariseu? A gente às vezes ouve tanto falar sobre isso, mas vamos entender o que é. O fariseu era um grupo religioso dos judeus e eles se destacavam pelo cumprimento da lei mosaica, ensinavam, defendiam essa lei mosaica. Essa seita surgiu dentro do judaísmo no período intertestamentário. Alguns dias atrás nós falamos para os irmãos daquelas páginas brancas que vinha nas Bíblias antigas, aquelas 4 páginas em branco que alguém achava que era para escrever um recadinho, mas ali 4 páginas representavam 400 anos do período interbíblico, silêncio entre Malaquias e Mateus. Período onde não houve revelação, Deus não falou qualquer outra coisa, período em que surgiram aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, que não fazem parte da revelação bíblica, pelo fato de surgirem no período de silêncio. Então, essa seita surgiu exatamente nesse período, ali no 2º século antes de Cristo. Eles acreditavam, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que tudo ocorria em nossa vida por uma providência divina, e também eles ensinavam que havia liberdade humana para seguir ou para rejeitar a lei de Deus. Foram eles também que criaram a sinagoga, que era o templo judaico, um lugar de culto, de ensino naquele tempo. Agora veja uma outra coisa também. O texto nos diz que Nicodemos era um fariseu e ele era príncipe dos judeus. Essa expressão ela mostra que para ser príncipe dos judeus ele era um membro de grande importância do Sinédrio. O que era isso, o Sinédrio? Era um conselho judicial, legislativo, que era comandado por 70 homens, não se aceitava mulheres, eram somente homens. Funcionava como uma corte judaica, interpretava e aplicava a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, qual mais? Levítico, Números, Deuteronômio. Opa, tem gente que não está sabendo. Vamos de novo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros, por isso o termo Pentateuco. E o Sinédrio, no Sinédrio, eles julgavam casos que envolviam essa lei judaica. Julgavam crimes, por exemplo, como blasfêmia, homicídio e alguns outros. Também eles tinham a responsabilidade de aprovar leis, regulamentos. Então eles representavam o povo judeu junto à administração de Roma, que havia assumido o governo ali naquele tempo. Esse Sinédrio ele vai ser dissolvido no ano 358 depois de Cristo, e ele vai surgir novamente a partir de 1948, quando da criação do Estado de Israel. Então foi criado um novo Sinédrio. Passou-se esses anos todos, desde o ano 358 até 1948, sem a existência do Sinédrio, e ele então é criado dentro de um novo formato também. No Sinédrio anterior, não podemos esquecer que foi ele que julgou Jesus, que condenou Jesus por blasfêmia. Então, era um órgão judicial.
ele tinha uma importância muito grande, tinha essas funções legislativas, representativas, e influenciava diretamente a lei judaica. Então, quando nós lemos sobre esse homem, nós estamos tratando de alguém de uma importância muito grande dentro do contexto. Essas explicações iniciais, elas servem para nos mostrar que a gente estava diante de uma pessoa que, embora detentor de uma posição social elevada, detentor de uma posição de influência muito grande, mas alguém que não conhecia ainda a Deus verdadeiramente. Embora tratasse das coisas de Deus, não conhecia o Deus que ele tratava dessas coisas, a reunião da sinagoga também. Então a importância desse texto é muito grande para entendermos algumas coisas e para colocarmos em prática então em nossa vida algumas coisas também. Mas vejam algumas questões aqui. O texto diz também que este homem, versículo 2, foi procurar Jesus, foi ter com Jesus à noite. Isso pode sugerir que havia no coração dele uma busca sincera. Ele queria entender mesmo o que estava acontecendo. Mas ele tinha um problema muito grande. Eram 70 membros do Sinédrio. Se ele fosse visto procurando um outro líder religioso, isso geraria um grande problema para ele. Então ele faz a opção de ir em um horário onde talvez não pudesse ser visto procurando Jesus. Então nós vimos que essa visita noturna que Nicodemos faz para Jesus, a tentativa de compreender quem era Jesus, e sem se expor diretamente às autoridades da época também, nos lembra também a realidade de muitas pessoas que querem conhecer sobre Jesus, mas se escondem por trás de uma religião, se escondem através de práticas que não levam as pessoas ao conhecimento de Deus. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, que esses fariseus, que Jesus vai confrontá-los muito durante seu ministério, porque eles eram opositores ferrenhos de Jesus durante todo o tempo do ministério de Jesus. Mas Jesus, ele os ensinava, como a Bíblia diz, como tendo autoridade, e não se furtava de dizer a verdade para eles. Os condenava pelo fato deles terem um zelo exagerado pela lei, mas não terem um amor a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Em João 12, no versículo 42, vai nos mostrar algo até interessante sobre isso, que diz assim: apesar de todas as coisas que haviam acontecido, muitos desses principais, que eram esses líderes judeus, fariseus, esses principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga. Então veja, a situação que Nicodemos viveu era uma situação que refletia na vida de outros membros do Sinédrio também. Eles também queriam conhecer, e o texto diz que eles creram nele, mas se soubessem que eles estavam tendo essa nova postura de fé, seriam expulsos da sinagoga. Então, para manter a posição deles, eles não abriram mão. Então, meus irmãos, nós vimos essas explicações aqui iniciais, para que a gente possa entender que essa procura de Nicodemos por Jesus reflete uma necessidade de uma transformação interior que existe em todo o ser humano, em todas as classes sociais, em todas as classes religiosas,
em diversos segmentos da sociedade, há uma necessidade de conhecer a Deus. Há um vazio no coração do homem, desde a sua criação. Há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Por mais que ele coloque tantas coisas dentro de si, tantas situações que as pessoas acrescentam às suas vidas, mas há uma necessidade de transformação interior que somente o Espírito Santo pode fazer na vida daquele que busca o Senhor Jesus. Então, como Nicodemos, todos nós somos convidados a nos aproximar de Deus, a buscar mais e mais do Senhor, a crer, a entregar a nossa vida ao Senhor com humildade, com sinceridade, renunciando às nossas posições religiosas. Se elas não nos deixam conhecer a Jesus, precisamos então abandonar todas essas práticas, porque a necessidade de novo nascimento é uma necessidade universal, independente de qualquer experiência que já tivemos, independente de qualquer formação que nós temos. Por isso, quando Jesus está conversando ali com Nicodemos, ele diz: olha, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho por uma única razão, para que ninguém precise ser condenado, mas para que todos que creiam nele possam ter vida eterna. Vejam que Nicodemos já estava acostumado a ouvir sobre Deus, a discutir sobre Deus. Era essa a função do Sinédrio também. Discutir sobre como agradar a Deus de várias formas. Era um homem que tinha, talvez, uma credencial muito grande, uma influência muito grande, mas ele tinha muitas perguntas. Talvez perguntas que muitos de nós temos também. Para Nicodemos, algumas perguntas estavam em evidência na sua mente. Era: como Jesus conseguia atrair multidões? Estava ali há tantos anos, era uma luta muito grande, não conseguia atrair as multidões. Como Jesus, em pouco tempo, fez isso? Se ele não tinha uma credencial tão grande como os fariseus e os membros do Sinédrio tinham, como que ele atraía tantas pessoas para perto dele? E diante daquela multidão que sempre o seguia, talvez uma outra pergunta: como ele consegue tempo para conversar com a multidão, fazer milagres, ensinar os seus discípulos? Ele expulsa demônios, perdoa pecados, limpa os templos, purifica os templos. Como é que ele faz realmente tudo isso? Então eram dúvidas que talvez estivessem na mente de Nicodemos. Então por isso ele bate a porta de Jesus à noite com uma argumentação. Ele diz assim no versículo 2: Rabi. Essa palavra Rabi, direcionada a Jesus, não é simplesmente mestre, ela tem uma tradução muito mais abrangente, que é a expressão grande mestre, o maior dos mestres. Bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele está dizendo ali para ele o seguinte: olha, a sua obra impressiona, Jesus. O que você faz impressiona, e nós sabemos que fazer essas coisas que tu fazes, ninguém consegue fazer se não for vindo da parte de Deus. Quem é realmente o Senhor? Então Jesus vai dizer assim: olha, se isso te impressiona, vou te dizer algo que é maior do que tudo isso na sua vida. Ele vai dizer assim lá no versículo de número 16, aquele texto muito conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Nicodemos conhecia muito a lei como membro do Sinédrio, mas ele não conhecia o amor de Deus.
Então, quando Jesus dá essa resposta para Nicodemos, porque Deus amou, Ele está tocando no íntimo do ser daquele homem que não conhecia o que era realmente amar a Deus. Conhecia regras, mas muitas delas que ele nem mesmo cumpria. Colocava fardos pesados sobre os outros, mas nem ele mesmo cumpria. Então, o que Nicodemos precisava era conhecer esse amor de Deus. Talvez seja a sua necessidade hoje. Talvez seja a necessidade que nós temos hoje. Conhecemos sobre Deus, lemos sobre Deus, cantamos várias músicas aqui sobre Deus, lemos até a Bíblia, ensinamos até a Bíblia para as pessoas, como os fariseus faziam. Mostramos às pessoas o caminho certo, o caminho errado, como eles também faziam. Mas até onde essas coisas que nós dizemos que cremos realmente mostram uma transformação em nossa vida? Até onde nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus por nós? E conhecer esse amor de Deus, meus queridos, é conhecer a procedência desse amor. Qual é a origem desse amor? O texto diz que Deus é a origem. Deus amou. Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: não é, Nicodemos, para pelo que você faz, não é por aquilo que você pensa que é, mas é por aquilo que Deus é para você. É por aquilo que Deus é na sua vida. Deus é amor. Deus não tem ali uma linguagem e umas expressões de imposição de leis e regras e colocar fardo sobre as pessoas. Não, ele diz aqui: Deus é amor. A fonte desse amor é o próprio Deus. Deus é a fonte do amor maior, porque Deus é amor. Esse amor de Deus é um amor eterno por mim e por você. Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, a iniciativa de amar de forma intensa foi do próprio Deus, não é sua, não é das pessoas, é o próprio Deus. Ele ama, o ser humano ama cada um de nós, mesmo quando éramos seus inimigos, Ele estava nos amando, continuou nos amando. Ele nos amou apesar dos nossos pecados. Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Então a origem deste amor, a causa deste amor está em Deus. Ele ama porque é a natureza de Deus amar a cada um de nós. 1 João 4:8, o evangelista São João diz assim: João 4:8, vamos ler juntos? Aquele, mais uma vez, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. A grande ausência que se manifesta na atualidade é a ausência do amor de Deus. Vivemos uma sociedade em que as pessoas estão vivendo uma correria desenfreada à procura de muitas coisas. A violência cresce de forma assustadora. Todas as coisas ocorrem exatamente pelo fato da falta do amor de Deus no coração das pessoas. Mas nem por isso Deus parou, deixou de amar as pessoas. Deus ama o mais cruel dos pecadores. Deus ama a todos os pecadores, porque Ele é amor. Isso, para Nicodemos, talvez soasse de uma forma diferente, porque na visão dele, Deus era restrito ao povo judeu. Era assim que eles encaravam.
Deus era propriedade dos judeus. Eles não admitiam pessoas de outras nações, outros povos chamados gentios, que pudessem receber esse amor de Deus. Então, quando o Senhor ele chega e mostra a amplitude desse amor, ele diz o seguinte: Deus ama, Deus é amor, mas Deus tem um objeto do seu amor. Qual é esse objeto do seu amor? É o mundo todo. Para ele isso deve ter sido um choque muito grande de realidade, porque para ele era: Deus ama os judeus. Ele separou a nação. Ele disse que ele teria esse povo escolhido. Tem muita gente que, como Nicodemos, acha que Deus ama somente os crentes, somente os bonzinhos, somente os que andam nos caminhos corretos. Não consegue entender que Deus não faz acepção de pessoas, porque o amor de Deus é extensivo a todas as pessoas. Todas as pessoas de todas as raças, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. O amor de Deus é extensivo a todas essas pessoas. Ele ama o pobre, o miserável, ele ama o rico, ele ama aquela pessoa que mora nas calçadas, ele ama aquela pessoa que mora nos palácios, ele ama o idoso, ele ama o religioso, ele ama o ateu, ele ama a todos. O amor de Deus é universal. A abrangência deste amor alcança todas as pessoas. Não há ninguém nesse mundo que não seja alvo do amor de Deus. Talvez a ênfase seja: como é possível alguém amar um mundo tão mau? Ele ama porque o amor dele, segundo Coríntios 5,14, na versão NVI, diz assim. Vamos ler juntos aqui. Vamos ler juntos? O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por mim por causa do seu amor. O fato dele me amar. Agora, para que este amor possa então se concretizar na nossa vida, nós precisamos então morrer para o nosso pecado. Então ele ama a todos, mas só alcança esse amor dele aquele que renuncia ao seu pecado e entrega a sua vida para ele. O amor de Cristo nos constrange, nos leva à presença do Senhor. Mas esse amor, ele nos leva a uma outra coisa também. Nos mesmos versículos 16 diz assim, que Deus amou o mundo. Deus é amor, ele tem o alcance do seu amor, que é o mundo todo, e usa a expressão ali de tal maneira. Ele expressa a intensidade desse amor. É um amor que não dá para ser traduzido em palavras. Ele ama por compaixão, por misericórdia. Ele ama de uma forma sacrificial. Sabe como esse amor de Deus ele se manifesta? Ele amou você antes mesmo de você nascer. Ele já te amava. Porque ele sabia que você viria ao mundo, porque nada acontece, nenhuma vida vem a esse mundo sem que Deus o permita. Antes que a terra desse o primeiro fruto, Deus já havia derramado o seu amor por você. Ele ama você desde a eternidade. Você foi planejado por Deus, Ele pensou em você. Deus estava lá, formando você no ventre de sua mãe. A intensidade desse amor é tão grande que Ele foi o primeiro a ver e a sentir os seus primeiros batimentos cardíacos. Ele viu quando você respirou pela primeira vez. Porque o amor dele é um amor de tal maneira abrangente.
Então Ele conhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro que você tem dentro da sua alma, cada dor que você sente, cada angústia. Ele conhece cada um e Ele nunca desistiu de amar você. Nunca desistiu. Sabe por quê? Porque o amor dele é de tal maneira por você que Ele não abre mão de você. Ele quer você perto dele. Ele quer você junto com Ele. Por isso Ele decidiu amá-lo e escolher você para viver com Ele todos os dias. João 15:13. Veja o que João João 15:13 diz assim. Vamos ver juntos? Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja, Jesus, ele diz, o texto vai dizer que Ele deu a sua vida. Veja, meus queridos, que quando Jesus ele vem ensinar, através da sua própria vida, Ele vai dizer, Ele vai tocar ali na mente de Nicodemos e dizer para ele: olha, você precisa nascer de novo para conhecer este amor. Você precisa nascer novamente. O cômodo dele era voltar ao ventre da mãe. Como? Não tem jeito. Jesus diz: não, é da água e do Espírito. Você não entendeu nada até agora. Quem nasce de carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus vai dizer: olha, você precisa nascer do Espírito agora. Muita gente que nasceu da carne apenas não nasceu do Espírito. Então você precisa nascer de novo. Mas esse amor também, ele vai trazer junto com ele uma dádiva muito preciosa. Deus é amor, amou o mundo. Ele mostra a intensidade desse amor de tal maneira. O que Ele fez para que isso acontecesse? Ele deu o seu Filho, seu bem mais precioso. Quem ama de forma intensa, então tem prazer em doar, e Jesus doou o seu próprio Filho. Veja, meus queridos, Jesus Cristo é a dádiva de Deus para um mundo cruel, pecaminoso. Jesus é o pão do céu para um mundo faminto. É o pão do céu para aquele que precisa se alimentar do Senhor. Jesus é a água da vida para aqueles que estão sedentos do Senhor. Como Nicodemos, Jesus vai dizer isso para ele. Deus nos deu tudo. Nos deu o seu Filho. Deu-nos a si mesmo por cada um de nós. Deus não nos amou porque Cristo morreu. É o contrário. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. A morte de Cristo é resultado do amor de Deus por nós. A dádiva de Deus é um ato permanente de Deus. Deus deu, e hoje Ele dá a você também a oportunidade de conhecer esse grande amor de Deus. Eu quero concluir com você nesta noite, vendo que nesse texto tem uma oferta grandiosa do Senhor. O texto diz que Deus amou o mundo, mostra a intensidade do amor de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Veja que todo esse amor de Deus tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é que você tenha a vida eterna. Ele vai dizer o seguinte: essa vida aqui é temporária, é passageira, mas tem uma vida que é eterna. E essa vida que é eterna, você não recebe apenas nascendo da carne. Somente quem é nascido do Espírito recebe essa vida eterna. Então por isso que ele vai dizer que o objetivo de Deus é preparar-nos para viver a vida eterna com o Senhor. E o mais precioso de tudo isso é que você toma posse dessa vida eterna no exato momento que você crê no Filho único de Deus, que é a demonstração do amor imenso de Deus por cada um de nós. Em João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
tem, não é futuro, é presente. Aquele que crê no Filho tem assegurado hoje a vida eterna, não é terá, tem a vida eterna. Versículo 18 do texto que nós lemos de João 3 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vejo toda essa expressão de amor que nós vimos nesta noite, ela só pode ter sentido em nossa vida se nós aprendermos a depositar a nossa fé unicamente no Senhor Jesus, entregando a Ele a nossa vida, confessando a Ele os nossos pecados, porque diz o seguinte: quem não faz isso já está condenado, mas quem crê já está salvo. Quem crê, quem entrega a vida a Jesus já está salvo, porque já tem a vida eterna. Porque no momento de sua entrega da sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você possa ter parte da vida eterna lá no céu. Você conhece mesmo o amor de Deus? Não estou dizendo se você é membro de igreja, foi batizado, não foi. Você congrega, se você não congrega. Você é filiado a algum grupo religioso, social, político. A pergunta é: você conhece verdadeiramente o amor de Deus? É verdade o amor de Deus na sua vida? O que você faz no seu dia a dia expressa mesmo esse amor de Deus no seu coração? Você já entregou mesmo a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? A gente passa anos e anos da sua vida, décadas talvez, sem nunca ter um encontro com Jesus. Se acostumaram com a igreja como um ato religioso apenas, como obrigação, como ritual de estar, eu tenho que estar, eu tenho que ir, Mas, meus queridos, o Senhor está falando sobre o ir, o fazer alguma coisa. É o receber a vida dele em sua vida, da forma que a sua vida seja impactada com ele, para que você não seja o mesmo que você era anteriormente. Se você diz que ama a Deus, mas continua praticando as mesmas coisas de antes, é um amor apenas de palavras. Paulo diz que nós devemos amar não de palavras, mas por obras e verdade, por ações. Temos que ter atitudes que expressem que nós amamos verdadeiramente a Deus. E a atitude é: a minha vida é do Senhor. Eu a Ti, Senhor, entrego a minha vida, assumo o governo da minha vida, controla a minha mente, o meu pensamento, o meu coração. Toda a minha vida é Tua, porque o Senhor me ama. Mesmo antes de eu nascer, o Senhor já me amava, e eu quero retribuir este amor, amando ao Senhor, entregando, devolvendo a minha vida ao Senhor, como expressão do meu amor por Ti. É isso que Ele quer na sua vida. Entregue a Jesus no seu coração hoje. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba a vida que vem de Jesus, de você. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, diante desses ensinos que o Senhor nos traz, o Senhor fez questão de deixar registrado na sua palavra a experiência desse homem, registrando o seu nome, a sua posição, para nos ensinar coisas preciosas para a nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que, assim como o Senhor Jesus ensinou para Nicodemos o amor verdadeiro, que nessa noite o Espírito Santo de Deus ensine-nos esse amor real, verdadeiro, e nos leve a viver esse amor verdadeiro de Jesus. Pai, recebe a nossa vida hoje, Pai. Somos pecadores. Como somos ingratos ao Senhor,
Quantas vezes nós maldizemos, nós blasfemamos, falamos tanta coisa no nosso dia a dia. O Senhor continua nos amando mesmo assim. Então, Deus, em nome de Jesus, venha entrar no nosso coração e transformar a nossa mente. Precisamos ter a mente de Cristo em nós. Precisamos ter enraizado em nós a presença viva de Jesus, capaz de controlar o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso ser. Que tudo seja controlado em nós, desde o nosso levantar ao nosso deitar. E cada momento da nossa vida seja conduzido pelo Senhor todos os dias, meu Deus. Então, Pai, assuma o governo da nossa vida, Deus. Tudo que temos, que somos, é do Senhor e é para o Senhor. Obrigado por tão grande amor por nós. E nós queremos retribuir esse amor, te amando, assim como o Senhor nos amou primeiro. Recebe a nossa vida nesta noite como expressão deste amor ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E nós entregamos ao Senhor a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Meus queridos, vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Depois da celebração da ceia do Senhor, nós temos aí